vamos nessa noite trazer uma palavra ainda meio que em continuação, as coisas que eu falei mais cedo, aqueles que não puderam talvez ouvir, se quiserem depois assistir na transmissão, mas não vão precisar de ter visto para acompanhar o que eu vou falar daqui agora. Eu vou ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13, e aqui estaremos realmente meditando nessa noite. 1 Tessalonicenses 2, verso 13, a Escritura diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. O apóstolo Paulo, nessa passagem, está falando aos Tessalonicenses, pessoas que ele visitou num período muito curto, ele não teve como ficar mais tempo por causa de perseguição, mas ele passou 3 finais de semana com eles, 2 semanas entre esses 3 finais de semana, e ele ali expôs e explicou o evangelho, pessoas foram salvas, Deus operou ali, e um grupo de cristãos se reuniu em torno da mensagem do apóstolo Paulo. Depois ele teve que sair dali, até para poupar aquelas pessoas, porque havia muito antagonismo contra a mensagem cristã, mas ele corresponde e vai inteirando de mais algumas coisas. E nessa altura, na epístola, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante, e vocês que viram de manhã vão se recordar. A mensagem que Deus colocou os seus apóstolos para pregar, os seus mensageiros para pregar, não era propriamente ali a palavra deles, era a mensagem de Cristo, e esses indivíduos como Paulo, como Pedro, como João, como os outros apóstolos e os outros profetas que Deus levantou ali, falavam, na verdade, a própria palavra de Deus. E veja como ele diz isso aqui. O verso diz: tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, aquela pregação que Paulo trouxe levando ali, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus. Então, ele enfatiza o fato que a mensagem que ele pregou, a pregação que ele leva, assim como nas suas epístolas, as coisas que ele escrevia e tal, aquilo não é a palavra de homens, aquilo ali é a palavra de Deus. E isso é tão importante porque essas pessoas acolheram dessa maneira. O Espírito Santo os levou a reconhecer, aqui estamos lidando com, na verdade, a palavra do Senhor. E assim, então, trataram aquela mensagem. Bem, se nós percebemos que toda a mensagem de Deus ali, que é trazida através do ministério apostólico, através dos profetas que Deus levantou, é de fato a palavra de Deus, deve ser recebida como tal, como então o Senhor Deus comunica a sua vontade para o seu povo? Isso é muito importante, porque se você chama Jesus de Senhor, de que modo que Jesus comunica a sua vontade para que você o sirva? Você senta no seu quarto e você imagina, o que Jesus deve querer? Para mim Jesus é assim. E aí você vai seguindo aquilo como seu rumo. Isso aí pode dar qualquer coisa, qualquer pensamento, e pessoas gostam de fazer exatamente isso. Eu gosto de pensar em Deus assim. Jesus para mim é assim. Mas isso não existe como uma forma segura de você seguir realmente o que Cristo ensinou e o que Cristo quer que nós façamos. As pessoas criam o seu próprio Jesus e o seu próprio gosto. Às vezes pessoas querem um Jesus que seja mais ou menos um hippie, que fica por aí falando com as pessoas só assim, fica tranquilo, nada para preocupar com nada. E isso não é o Jesus verdadeiro, mas as pessoas podem imaginar Jesus assim e querer falar que, mas eu gosto muito de Jesus. A verdade é, Jesus foi rejeitado pelas pessoas na sua maior parte, porque o que Jesus fala não é o que as pessoas gostam. Só quem realmente foi quebrantado pelo Espírito de Deus aceita a mensagem que o Senhor Jesus Cristo trouxe ao mundo, porque ele trouxe uma mensagem muito confrontadora, de que as pessoas vivem para si mesmas e elas devem se arrepender, abandonar suas vidas, não viver mais para si mesmas, mas viver por ele. Jesus Cristo colocou a coisa bem nesses termos, que é necessário que as pessoas neguem-se a si mesmos, tomem a sua cruz e sigam a ele. E Jesus Cristo até diz que se alguém perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ele diz, se alguém entregar a vida por causa dele, por causa do evangelho, essa pessoa receberá, na verdade, muito mais.
mas que a pessoa que estiver covarde e não estiver disposta de assumi-lo e confessá-lo como Senhor diante das pessoas, que dessa pessoa ele terá vergonha no dia do juízo. Então, Jesus Cristo vem com uma mensagem radical de transformação, que diz: você deve mudar de vida e passar a segui-lo e fazer dele Senhor e mestre da sua vida. E se você ainda não fez isso conscientemente, não houve um momento em que você caiu em si e disse: é mesmo, eu não estou vivendo para Deus, eu estou assim vivendo do jeito que eu quero. Então você está em rebeldia até hoje contra Deus. E é hora de você se entregar a Cristo e dizer para Jesus: me perdoa, eu não serei mais uma pessoa que viverei por mim, mas eu entendo, o Senhor me criou, o Senhor é dono de tudo, o Senhor tem todo o direito, e o Senhor exige de mim que eu seja a pessoa boa, correta, conforme os padrões corretos do Senhor. Eu, a partir de hoje, me arrependo do pecado, viverei para o Senhor. Então, assim o Senhor Jesus Cristo traz essa mensagem para a humanidade e manda seus discípulos pregar isso para todo lado. Ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine essas pessoas a guardar tudo aquilo que eu ensinei, que eu ordenei a vocês. E então ele diz: até quando? Eu estou convosco nessa missão até a consumação do século. O Senhor Jesus Cristo, então, está ordenando que façamos discípulos, e cada pessoa que se converte a Cristo se torna parte, então, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Um verdadeiro discípulo de Cristo deve ser instruída por aqueles que foram os primeiros que ouviram a mensagem de Cristo, a guardar tudo aquilo que Cristo ordenou que nós guardássemos. Está vendo que isso envolve muita bagagem? Não é o tipo de coisa que você pode ouvir aí uma pregação de vez em quando na internet, ficar em casa e não ser parte de igreja visível nenhuma e se inteirar dessas coisas. Você tem que integrar-se a uma igreja local, ali aprender conforme a maneira em que Cristo ensinou o que deve ser feito. Agora, como nós sabemos exatamente o que é o ensino de Cristo? Como nós vamos saber essas coisas? Será que nós temos uma maneira de saber? Porque se passou muito tempo. Será que o de boca a boca, o telefone sem fio de lá para cá, ficou sem nenhuma modificação? Bem, a realidade é que você não tem que se preocupar tanto com isso aí não, porque nós temos a palavra de Deus escrita. Isso é tão importante. Então vamos pensar uma coisa aqui. O que é um apóstolo? É muito importante você entender que algumas pessoas aí dizem: eu não acho que esses caras aí que escreveram a Bíblia entenderam muito bem a mensagem de Jesus. Jesus não pensava assim, não. Já tive uma pessoa que falou comigo isso. Eu disse: olha, mas Jesus falou na Bíblia: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas eu sou o bom pastor. E o indivíduo falou comigo assim: Jesus falou isso de outras pessoas que eram ladrões e salteadores, outros líderes religiosos, mestres religiosos? Falei assim: Jesus não faria isso, não. Você que não estava lá que sabe. Mateus estava lá. João estava lá. Esses indivíduos estiveram com ele. Lucas não estava lá, mas ele apurou direitinho com pessoas que estiveram lá. E eles foram inspirados pelo Espírito Santo, e eles escreveram essas coisas. Ali está o verdadeiro Jesus. E se aquele verdadeiro Jesus te incomoda, te choca, não te é o Jesus palatável que você gosta de acreditar: eu gosto muito de Jesus, só não gosto desse Jesus que eles pregam aí nas igrejas que ficam falando de Bíblia, aí estraga. Bom, você é exatamente o tipo de pessoa que, se tivesse encontrado Jesus naquela época, teria ficado contra ele também, porque é isso que acontece. Jesus, ele choca pessoas porque ele confronta as pessoas com o seu pecado, com as trevas que existem dentro da pessoa, e ele chama a pessoa para fora das trevas para a luz. Agora, nós sabemos que a mensagem dos apóstolos é a mensagem fiel de Cristo, porque foi o próprio Cristo que os aprovou e os comissionou como apóstolo. A palavra apóstolo é uma palavra grega que significa aquele que é enviado. Você envia alguém, o enviado é o apóstolo em grego, mas é um termo técnico, na verdade, é um termo técnico para uma espécie de embaixador, um porta-voz oficial, uma pessoa que chega como que para falar e agir em nome do outro, como quem tem uma procuração. Na realidade, você encontra até mesmo esse termo apóstolo, a palavra apostelos em grego, no Velho Testamento, na tradução que foi feita para o grego do Velho Testamento, na passagem de 2 Crônicas 17, tem uma passagem ali, onde a Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém e foram até as cidades em cumprimento da sua missão, e
palavra é que o rei Josafá havia enviado, então, pessoas para falar com a sua autoridade. E essas pessoas, a palavra que está ali é apóstolos. Ou seja, aquela pessoa que chegava e dizia assim, faça tal coisa em nome do rei. E se alguém não cumprisse, era encrenca com a lei. É isso que acontece nesse termo apóstolo. O Senhor Jesus Cristo separou pessoas e disse para essas pessoas, vocês são os meus mensageiros para o mundo. Eu capacito vocês, o que eu ainda não terminei de ensinar, o Espírito Santo virá e ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará as coisas que vocês ainda precisam compreender, e então vocês farão essa missão. Dizer que os apóstolos não transmitem corretamente a mensagem de Cristo é dizer que o próprio Senhor Jesus Cristo escolheu um método que não dá certo para comunicar a nós a sua mensagem. Então quem errou foi ele. Não adianta você dizer, não, acredito em Jesus, não acredito nos apóstolos. Agora eu digo isso pelo seguinte, porque bem cedo no movimento cristão, surgiu esse tipo de gente falando assim, não é assim não é o que esses homens dizem aí não. Eles queriam pegar alguma coisa aqui, alguma coisa ali que Jesus falou e misturar com outros conceitos que eles tinham, especialmente conceitos da filosofia grega. Existia na filosofia grega uma ideia de que a matéria é inerentemente má. Não tem como você resgatar a matéria. Então, por isso que eles rejeitavam, por exemplo, ressurreição de mortos. Como assim? Morreu, o espírito escapou da matéria? Nunca que você vai querer voltar. Então, toda essa ideia da filosofia grega era incompatível com ensinamentos bíblicos, e essas pessoas não queriam abandonar essas coisas, porque na sua cultura, você era taxado como um bobão, um anti-intelectual, se você não fosse a pessoa esclarecida, tipo assim, quer dizer que você nunca leu Platão? Tadinho de você, você é um ignorantezinho, né? Então, se você for uma pessoa mais esclarecida, você vai entender que, para ser uma pessoa inteligente, você não tem como acreditar nessa doutrina cristã desse jeito. Então, pessoas quiseram fazer uma mescla de doutrina cristã com filosofia, com aquelas ideias que eram conceituadas, que te tornavam respeitáveis. Hoje em dia não acontece isso não, né? Acontece. Não é assim, hoje em dia a ciência diz, né, que o homem evoluiu de uma espécie de primata, que tudo vem, nós somos, no final das contas, parentes das amebas também e tal. Sabe, esse tipo de ideia é tolice, é falso, mas as pessoas tornam isso aí uma coisa tão glamorizada que você é taxado como um fracassado intelectualmente, a menos que você se curve diante dessa ideia, que é uma ideia que daqui a pouco tempo, com certeza, se Jesus não voltar antes, eles vão rir das pessoas intelectuais dessa geração de ter acreditado numa furada tão boba. No entanto, sempre, toda geração tem a sua mentira, que as pessoas dizem, eu não posso acreditar na mensagem da Bíblia, porque todo mundo sabe que isso aqui é verdade. Então, nós não podemos acreditar do jeito que é. Então, as pessoas querem fazer essa mescla de conceitos aí fora e conceitos também que estão no cristianismo, mas tratam como uma seletividade, eu escolho o que eu quero. Bem, não se pode fazer isso. As pessoas que tentaram fazer isso foram colocadas perante a igreja, pelos próprios apóstolos, como pessoas que não são cristãs. O apóstolo João, por exemplo, nas epístolas que ele escreveu, ele demonstrou claramente, olha, se uma pessoa não confessa Jesus Cristo vindo em carne, esse não é de Deus e não tem Deus. Aquela ideia de que Deus se fez homem, o verbo se fez carne. Isso era uma coisa que esse pessoal não conseguia engolir. Deus, o Criador, a primeira causa de todas as coisas, se tornou um ser humano e assumiu um corpo material. Eu não consigo acreditar nisso. Pois então, essa dificuldade era grande para eles. Mas aí a pessoa que fugia disso, dizendo, não, Jesus não se tornou realmente homem. Parecia que era um homem, mas se você chegasse e tentasse encostar nele, você via que sua mão ia passar, que não tinha nada ali. Esse tipo de distorção que acontecia. Ou diziam então que não, Jesus Cristo não é Deus. É claro que não. Não, Jesus Cristo teve um corpo material, claro, mas ele não era Deus. Então, esse tipo de distorção era a maneira das pessoas tentarem rejeitar aquilo do cristianismo que parecia-lhes ofensivo ou contrário à sua vontade. O apóstolo João e os outros apóstolos disseram, isso não tem cabimento, isso não é cristianismo. As pessoas têm que rejeitar isso aí. O apóstolo Paulo falou para os colossenses, cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia.
essas coisas que são assim, intelectuais do mundo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo chegou até a dizer o seguinte: se alguém quiser tornar-se sábio ao mundo, torne-se estulto para que seja verdadeiramente sábio. Ou seja, você quer ser o indivíduo que todo mundo olha e diz, aquele homem ali muito inteligente. Não, ele acredita em Jesus, mas não é igual esses cristãos fanáticos que acreditam que Jesus é Deus em carne. Aí as pessoas, esse aí é um cara inteligente, esse aí é um cara lido, né? Tem muita leitura. E diz, se você quer isso aí, então é melhor você abrir mão disso, se tornar uma pessoa que o mundo vai zombar, porque, olha, a sabedoria dos homens não atinge a verdade. O homem, com todos os seus raciocínios, ele não atinge a verdade. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E visto que, na sua sabedoria, as pessoas não conheceram a Deus, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A mensagem que o mundo considera uma loucura, uma bobagem, mas é a verdade. E quando todas essas teses malucas e falsas dos seres humanos caírem diante dos homens, eles vão ver que, poxa, quem realmente estava com a razão era quem deu crédito à mensagem da Bíblia o tempo todo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas aqueles primeiros que tomaram essa postura, muitas vezes tentaram desacreditar os apóstolos. E teve todo um movimento no início do cristianismo de gente que não foi parte da igreja cristã verdadeira, porque rejeitava os apóstolos. E dessa maneira, o apóstolo Paulo aqui está mostrando que existe exatamente essa realidade, que quem é realmente salvo reconhecia a mensagem verdadeira de Deus. Veja novamente como que ele coloca em o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, verso 13. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Os apóstolos sabiam que eles falavam por Deus e falavam até mesmo sobre a inspiração do Espírito Santo e que a mensagem deles deveria ser assim tratada. Bem, o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, após dar algumas orientações de diretrizes, e ele diz, olha, no culto tem que ser assim, 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 eu faço questão disso, e ele então fecha aquela consideração dizendo assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Gente, olha como o apóstolo Paulo tem a convicção daquilo que ele está dizendo, Deus realmente está me usando como instrumento para orientar vocês, aquilo que eu estou falando deve ser acatado. Se tem alguém aí na igreja que se acha espiritual, ou que se acha um profeta, então, se ele é de Deus mesmo, ele vai reconhecer que o que eu estou escrevendo em epístola é mandamento do Senhor. Se eu estou ordenando, como apóstolo de Cristo, você tem que acatar. Agora, se alguém ignorar, então vocês aí ignorem essa pessoa. Não admitam essa pessoa. Está vendo como que a força da Bíblia é? Que aquilo que foi escrito numa epístola por Paulo, é aquilo que se uma pessoa disser, não concordo com isso aí não. Isso aqui para mim não é a palavra de Deus não. Então você diz, então essa pessoa aqui não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ela aceitaria a palavra do Senhor. E não é diferente do que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse a seus discípulos essas palavras, João 13, verso 20, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, o seu enviado, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então nós temos essa mensagem muito clara na Bíblia, em relação a isso aí. Agora, como eu disse, enquanto os apóstolos e os profetas estavam presentes na igreja ali, bem no início, a fundação da igreja, a igreja que Jesus Cristo é a pedra angular, mas existe toda aquela fundação dos apóstolos e profetas. Pois então, depois vem o resto da construção sendo feito em cima. Após o período em que já não havia mais apóstolos, já não havia mais profetas escrevendo a Escritura Sagrada, Bíblia, livros inspirados por Deus, o que ficou com a igreja, que tem esse nível de autoridade, esse nível absoluto, de ser chamado a palavra de Deus, é a Escritura, os escritos dos apóstolos, dos profetas, Novo e Velho Testamento. E o que você deve notar é que imediatamente os livros deles, assim que eram escritos, foram acatados e recebidos, assim como a Bíblia acabou de mostrar aqui. O apóstolo Paulo faz questão disso. Aquilo que eu escrevo é mandamento do Senhor. Trate como tal, ou você será ignorado. Você será colocado no canto, porque você não tem lugar na igreja, se você não aceita a mensagem da pessoa autenticada por Deus,
com todas as credenciais que Cristo deu a essas pessoas. Pois bem, e então, como que os livros da Bíblia eram vistos logo ali no início? Se você estivesse lá no ano 110 depois de Cristo, por exemplo, e você não tinha mais nenhum apóstolo vivo, agora todos tinham falecido, não tinha mais pessoas ali que estavam escrevendo livros da Bíblia, ou poderiam até mesmo fazer isso, porque o Espírito Santo não estava levantando pessoas para essa finalidade. O que você teria, então, como uma palavra absoluta e infalível de Deus? Você tinha o que Deus tinha deixado escrito. E, de fato, Deus já tinha deixado os livros escritos, e você pode apurar na Bíblia que os livros da Bíblia foram circulados rapidamente pelas pessoas. Você sabe que de todo o material do mundo antigo que se tem, esses livros da Bíblia, especialmente os livros do Novo Testamento, são as coisas que nós temos a maior abundância de cópias, que sobraram para todo lado, de tanto que eles foram copiados. Paulo escrevia, por exemplo, lá para os Colossenses, e ele dizia, dá um jeito para providenciar que essa carta seja também lida lá na igreja dos Laodicenses. Vocês pegam, fazem uma cópia e mandam para lá. E os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas, os livros do Novo Testamento, sendo compostos, eram recebidos e copiados, e as pessoas circularam eles para todo lado. Nós temos, por exemplo, arqueólogos encontraram num sarcófago lá do Egito, de uma pessoa que foi enterrada com coisa do ano, em volta do ano 80 ou 90 depois de Cristo, e eles foram ali mexendo naquela moldura ali, e era um composto de papiro, foram separando aquelas folhas e descobriram que tinha ali um evangelho de Marcos. Pensa bem, na altura em que aquela pessoa foi enterrada, que calculamos que foi em torno do ano, na década de 80 ou 90, alguém já tinha uma cópia do evangelho de Marcos lá no Egito, nessa parte do Egito, e essa pessoa considerava que talvez o dono tinha morrido, aquele negócio estava sendo reciclado, e usaram aquilo ali para fazer uma pessoa que eles iam enterrar, e fizeram a caixinha ali para enterrar com aquele papel. Você nota que aquilo chegou rápido lá. E esse tipo de achado do século XX detonou assim totalmente essas teorias das pessoas, que não foram os apóstolos, não foi Marcos, não foi Lucas, não foi João, não foi Mateus, que escreveram esses livros. Isso é coisa que surgiu bem depois. Não, que nada. É coisa lá do primeiro século mesmo, de uma época em que, se você tentasse se passar por Mateus e escrevesse um evangelho que não foi Mateus que escreveu, a notícia ia rodar rapidamente que Mateus estava dizendo, não fui eu não, então esse livro não ia para frente. Esses livros vêm realmente daquela época, são da autoria deles, e esses livros foram colocados assim para nós. E esses livros foram tratados como escritura desde o início. Existe uma teoria, e é uma teoria que a Igreja Católica gosta de propagar, que funciona assim. O cristianismo não tinha Novo Testamento, não tinha essas coisas, não tinha Bíblia, até bem mais tarde. Foi no final do quarto século que fizeram um concílio, e aí a igreja definiu, isso aqui é escritura sagrada para vocês, tá? É como se durante esse tempo todo aí você não tinha esses livros como autoridade na igreja, o que é, na verdade, desinformação. É até malícia falar isso. Eu quero te mostrar isso. Na verdade, é falta de Bíblia, viu? Se esse povo só lesse a Bíblia, não ia cair num papo furado desses. Olhe comigo, 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro, enquanto ele ainda estava vivo, e ele morreu na perseguição de Nero, final da década de 60, mas veja só, o apóstolo Pedro escreve sobre Paulo, e olha o que ele fala, 2 Pedro 3, verso 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Eu dei ênfase a uma certa parte aqui, mas vamos entender o que ele disse. Ele fala, olha, tem coisa que Paulo escreve que é meio difícil de entender mesmo, né? Você vai ter que ter uma certa bagagem, um certo aprendizado para você entender bem o que ele disse, mas né, não é para você desanimar não, é para você fazer o trabalho que você tem que fazer e se empenhar e entenda. Mas tem pessoas aí que não entendem essas coisas, e eles pegam uma coisa ou outra que Paulo falava, às vezes o pessoal falava assim, Paulo falava que
a carne é o problema, e as pessoas diziam exatamente, está vendo aí, dualismo filosófico, a carne é o problema, é a matéria, e não era isso que Paulo queria dizer. Tá, se você lesse Paulo com atenção, você ia começar a entender o que ele queria dizer, mas o pessoal não queria entender, ele só queria uma desculpa para falar que as ideias preconcebidas que eles já tinham, eles acharam um texto prova. Tá, esse tipo de atitude leva as pessoas para destruição. O apóstolo Pedro aqui fala sobre isso e ele explica, veja só que coisa interessante, ele fala, essas coisas que Paulo fala em todas as suas epístolas, tem esses elementos mais difíceis, essas partes mais difíceis, que os ignorantes e instáveis deturpam, assim como também deturpam as demais escrituras, as outras escrituras. O que Pedro acabou de falar sobre as cartas de Paulo? Que as cartas de Paulo são escritura. Aí uma pessoa me diz, não, você não ia saber se isso era escritura ou não, até o concílio de Cartago, em 397. Meu filho, isso é balela, é só você ler a Bíblia. A Bíblia mostra que as escrituras eram, assim, as cartas de Paulo eram entendidas como escritura, tanto quanto Moisés, Isaías, Daniel, ou qualquer outro texto bíblico inspirado, aceito como palavra de Deus desde as antiguidades. Então, na hora em que Paulo escrevia uma carta, as pessoas já entendiam, isso aqui é a palavra de Deus escrita. E não só as cartas de Paulo, como outras coisas. Se você começar a ler a Bíblia com atenção, você vai ver que isso acontece na Escritura. No próprio Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, temos a seguinte declaração. O apóstolo Paulo escreve assim, pois a Escritura declara, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. É muito interessante esse texto, porque Paulo acabou de dizer assim, eu vou citar a Bíblia, tá? Eu vou citar a Escritura Sagrada. A Escritura declara tal coisa e ainda tal coisa. Duas coisas que a Bíblia declara, duas coisas que a Escritura declara. E essas duas coisas são, primeiramente, uma citação de Deuteronômio 25, verso 4, e em segundo lugar, Lucas 10, verso 7. Paulo citou Lucas, o Evangelho de Lucas, o seu companheiro de viagem, que escreveu aquele livro, e inclusive o livro de Atos também, e Paulo chamou o livro que Lucas escreveu, o Evangelho de Lucas, de Escritura, porque citou aquele livro com pé de igualdade com Deuteronômio, a lei de Moisés, a palavra de Deus. Então, já naquela época, era tratado assim. E se você fizer um apanhado da história da igreja, o que foi produzido lá atrás, é muito comum isso, é uma coisa assim, que salta à vista de quem lê os livros antigos do cristianismo. Muito antes de qualquer concílio da igreja se reunir para falar de canonicidade e tal coisa desse tipo, as pessoas sabiam, esses livros são escritura sagrada. Por quê? Porque são dos apóstolos ou são dos companheiros dos apóstolos com a recomendação dos apóstolos. Por exemplo, se você olhar um livro de 2 Clemente, 2 Clemente é um livro que é escrito na primeira parte do segundo século cristão, ele tem uma declaração interessante, ele fala sobre os textos bíblicos e ele cita muita coisa do Novo Testamento. Ele cita diversas vezes palavras de Jesus no Novo Testamento e ele, inclusive, fala a seguinte questão, ele cita Mateus 9, verso 13, e ele fala assim, a Escritura diz, não vim chamar justos e sim pecadores. E ele está chamando o Evangelho de Mateus de a Escritura. Ele sabia que era a Escritura. Você vai para frente um pouco, a Epístola de Barnabé, que é por volta do ano 130 depois de Cristo, calcula-se, ela usa essas palavras, diz, como está escrito, a mesma linguagem que Jesus usava quando ele dizia da Bíblia, como está escrito, tal coisa, ele usa isso e ele diz, como está escrito, e cita Mateus capítulo 22, o verso 14. Policarpo, que foi mártir bem cedo, no início do segundo século cristão, ele fala ali sobre pessoas serem versados nas sagradas letras, e que as escrituras dizem, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ele cita como escritura, chama de escritura, Efésios 4, verso 26. Então, não existe dúvida em relação a isso aí. Então, o que você veria se você fosse na igreja cristã, ali naqueles primeiros anos, depois da morte dos apóstolos? O que você veria? Você sabe que nós temos alguns relatos bem interessantes. Eu vou ler para vocês Justino Mártir. Ele, em torno do ano 140 depois de Cristo,
É bem ali no início mesmo. Ele conta o que acontece. Ele diz assim: no dia chamado domingo, há uma reunião num certo lugar de todos os que habitam nas cidades ou nos campos, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos. Olha que interessante, eles reuniam na igreja e eles liam o quê? As coisas que foram escritas pelos apóstolos e pelos profetas. Ou seja, até os livros do Novo Testamento são claramente referência como escritura. E assim vai. A Apologia, um livro de defesa do cristianismo chamado Em Favor dos Cristãos, escrito por Atenágoras. Esse homem escreveu isso, nós sabemos que foi em torno do ano 176, no máximo 177 depois de Cristo. Ele tem várias citações da Bíblia. Ele cita, por exemplo, Lucas capítulo 6, versos 32 e 34, ele diz: a Escritura diz, se amais os que vos amam e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Mais adiante, ele cita Mateus capítulo 5, verso 28, ele diz: a Escritura diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E logo adiante ele cita também Marcos capítulo 10, o verso 11, onde ele diz: a Escritura diz, quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Ou seja, eles estão citando os livros do Novo Testamento, e é totalmente óbvio que eles consideram isso Bíblia, Escritura Sagrada, tanto quanto os livros do Velho Testamento. Agora, se existe a necessidade em determinado momento, em determinada altura da história, que alguém da igreja converse sobre isso e discuta quais livros deveriam ser considerados a Escritura Sagrada do Novo Testamento, é porque surge alguma confusão, mas essa confusão é uma confusão muito assim localizada. Aqui ou ali tem uma igreja que falta algum livro, ou que não sabe que esse livro deveria estar sendo lido e não tem esse livro. Você sabe, naquela época eles não compravam um volume inteiro, né? Pegavam manuscritos que não cabia todo o Novo Testamento em um volume apenas. Então eles poderiam ter isso. E principalmente eram os livrinhos mais curtos, que às vezes eram perdidos no sentido de que uma igreja local não sabia deles. Às vezes era Judas, ou 2 João, 3 João, livros assim bem curtinhos. E de vez em quando alguma polêmica surgiu, teve um pessoal que começou a usar Hebreus capítulo 6, no 3º século, para dizer que se você já foi batizado e você cometeu algum pecado grave, nunca tem perdão. E é óbvio que a Bíblia não diz isso, a Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que foram salvas e perdoadas e tiveram ali alguma falha, igual Pedro, que negou Jesus Cristo 3 vezes, mas foi restaurado. Então, algumas pessoas começaram a ficar meio com receio de Hebreus, por causa de um mau uso dele, sabe? Então, esse tipo de coisa começou a acontecer. Algumas pessoas também começaram a pensar, será que a gente não devia incluir algum desses outros livros? Não. Será que isso aqui também não é escritura? Não. Mas assim, bem isoladamente, um caso ou outro. Então, tinha livros como o livro de 1 Clemente, o Pastor de Hermas, a Epístola de Barnabé, não é o Barnabé companheiro de Paulo, é um do 2º século, alguns livros assim, o Didaquê, alguns livros assim, algumas pessoas aqui ou ali achavam, isso aqui não é Bíblia, não, eu acho que devia ser Bíblia. Então, houve concílios para tratar dessa questão. O primeiro concílio que realmente trata disso foi na cidade de Hipona, em 393, e depois, o segundo concílio, nós não temos o que sobrou, quer dizer, não sobrou nada do escrito daquele evento, nós sabemos que ele ocorreu, mas ele foi também repetido no ano 397, a mesma decisão, a mesma postura foi feita no concílio de Cartago, em 397, e o objetivo foi para uniformizar as igrejas, para que ninguém estivesse ali perdido, sem saber o que eles deveriam considerar escritura e o que não. Agora, tendo dito isso, eu quero deixar bem claro uma questão. Não é que as pessoas não tinham antes noção do que deveria ser da Bíblia ou não. Se havia algum erro, a maioria das igrejas estavam em unanimidade, mas se havia alguma falha, era uma inclusão de um livro que não era uma heresia, era um livro até bom, só não deveria ser considerado Bíblia aqui por uma igreja ou outra, ou uma falta de um livro aqui ou ali. E a gente pode demonstrar isso por tanta coisa. Mas qual foi o critério que eles usaram ali para estabelecer essa questão? É bem interessante isso, porque nós temos informação de como eles olharam, eles disseram, é um apóstolo que escreveu?
Então pronto, fechou. É um dos companheiros dos apóstolos, e os apóstolos davam crédito a essa pessoa como uma pessoa que falava também da parte de Deus e escreveu sob inspiração do Espírito Santo. Então é isso. Os apóstolos foram a referência. Então eles simplesmente tomaram esse material e consideraram a coisa exatamente dessa forma. A palavra de Deus é realmente aquilo que Deus falou ao seu povo por meio dos profetas e tudo mais. Tem um material que foi achado por arqueólogos, que é o fragmento... deixa eu só pegar aqui o texto para lidar para vocês. Isso me veio à mente aqui agora. Ok. O fragmento muratoriano, ele escreve o seguinte, isso aqui é do período do 2º século, lá para o final do 2º século, e ele faz uma compilação de quais são os livros que deveriam ser lidos na igreja, porque são escritura sagrada. É muito antes de qualquer momento assim que as pessoas estavam fazendo concílios sobre isso. E ele orienta os mesmos livros. É essencialmente a mesma lista, com exceção de alguns livros, como ele não faz menção de 2º a 3º João, coisinhas assim. Mas olha só o que ele diz sobre um livro que algumas pessoas estavam querendo levar para dentro da igreja, porque ele meio que se apresenta como uma profecia. Ok, é o livro chamado O Pastor, escrito por um homem chamado Hermas. O texto ali diz assim: mas o pastor foi escrito por Hermas na cidade de Roma bem recentemente. Esse livro foi escrito coisa de talvez o ano 140, alguma coisa assim. Esse fragmento muratoriano que nós temos é coisa do ano 170, 180, nessa faixa. Ele diz, esse livro foi escrito bem recentemente, em nossa época, quando o seu irmão, o irmão de Hermas, Pio, ocupava a cátedra episcopal na igreja na cidade de Roma. Pode, portanto, ser lido, mas não distribuído ao povo na igreja, nem incluído entre os profetas, cujo número está completo, nem entre os apóstolos no fim dos tempos. Vocês notaram como que era o critério? Esse livro foi escrito por um profeta, um apóstolo? Não. Na verdade, o número dos apóstolos e profetas já completou lá atrás. Na época em que isso aconteceu, as pessoas estavam escrevendo livros da Bíblia, sim. Mas esse tempo já acabou, esse livro é mais recente. Não existem profetas agora. É a mesma coisa que nós vemos que a igreja, o povo de Deus fez lá antes da vinda de Cristo, quando eles reconheceram, depois de Malaquias, Deus não levantou mais profetas. Então, todo livro escrito pode ser útil, mas não é a palavra de Deus, porque não é um escrito inspirado por Deus, porque não temos profetas escrevendo nessa altura. Então, é o que aconteceu ao longo da história da igreja em relação a isso aí. Ok, muito bem. Então, como que nós lidamos com controvérsias, quando surgem controvérsias dentro da igreja cristã? Por que surgem controvérsias? Por exemplo, surgiram seitas gnósticas, essas que foram denunciadas pelos próprios apóstolos como falsas. Os gnósticos inventavam suas próprias escrituras. É claro que já existia escritura verdadeira, e os gnósticos, coisa de uns 50, 60 anos depois do Novo Testamento já completo, começaram a escrever livros que eles mesmos escreviam, e não chegavam e diziam, eu que escrevi. Chegavam e diziam, foi Tomé que escreveu. Esse aqui foi Bartolomeu. E até Maria Madalena eles falaram que escreveu. Umas coisas malucas. E você olhava o livro e falava assim, que Tomé escreveu isso aqui tem a sua cara. Todas as suas ideias você enfiou aqui. E era exatamente isso. Quer dizer, esse tipo de fraude não colou, porque todo mundo sabia, se fosse realmente uma coisa de apóstolos, isso estaria com a igreja desde o início, e já teria circulado. Então, esse pessoal usava muito isso. E uma argumentação que foi usada para desbancar esse pessoal, como eles tinham as suas próprias escrituras, era dizer, mas eles são de fora da igreja, eles são pessoas que os apóstolos disseram, não recebam-os na igreja, porque eles são hereges. Então, o que acontece? Eles não aceitam a doutrina apostólica, e eles não são nem parte das igrejas que foram fundadas pelos apóstolos, e nem poderiam ser ordenados aqui, porque nossas igrejas estão ligadas aos apóstolos, e estão muito recentes em relação aos apóstolos, mantendo aquilo que eles ensinaram. Agora, com o passar do tempo, uma coisa interessante acontece. Surge uma doutrina espúria dentro daquelas igrejas que propriamente eram as igrejas de origem apostólica,
que os gnósticos nunca foram das igrejas que os apóstolos trabalharam com elas. Mas acontece dentro dessas igrejas que vem do legado, lá inicialmente começou com os apóstolos, surgem doutrinas erradas. Agora, como que você lida com isso? Você não pode simplesmente dizer, esse pessoal nem é crente, isso é igual ao mormonismo, tem um livro deles lá, isso não é de Deus, não. Você faria o quê? Bem, agora você tem que usar a Escritura. Quem que está mantendo fielmente a linha da Escritura e quem está apartando-se da Escritura? Porque você não tem um profeta. Você não tem uma pessoa que pode chegar e bater o martelo e dizer, assim diz o Senhor. O que você tem a Escritura. E aí você tem que recorrer à Escritura. E eu estou falando propriamente do arianismo, que surge no quarto século. No período do quarto século, surge uma doutrina que começa lá em Alexandria, vai se espalhando pelo Egito e atingindo outras regiões, que é uma doutrina que nega a divindade de Cristo e diz que Jesus é a primeira criatura que Deus fez, mas ele não é Deus. E essa doutrina começou a ser ensinada dentro de igrejas que tinham lá atrás uma boa origem. Isso é o exemplo daquilo que é se apartar, se afastar da igreja, da doutrina verdadeira cristã, certo? E o que então se faz nesse caso? Deixa eu ler para vocês o que Gregório de Nissa falou sobre essa controvérsia. Gregório de Nissa foi um dos defensores da doutrina trinitariana, e ele conta o seguinte, vou ler a citação da palavra dele no livro Sobre a Trindade. Ele diz, mas seu protesto contra isso se baseia no fato de que ele é contrário à sua tradição e que ele não tem o apoio das Escrituras. Ou seja, eles estão dizendo, os arianos, os que seguiam Ário, que negava a divindade de Cristo, eles dizem duas coisas, que eles têm uma tradição na igreja, que vem lá de trás, eles alegam, que não tem esse negócio de Jesus ser Deus, não. E além disso, eles dizem também é contra a Escritura. Eles tinham umas passagens da Bíblia que eles distorciam para essa finalidade. Então, o Gregório responde, qual então é a nossa resposta a isto? Não consideraremos certo aceitar a tradição ou o costume que prevalece entre eles como lei ou regra de sã doutrina, pois se o costume servisse como prova de pureza doutrinária, nós também poderíamos utilizar a tradição ou o costume que prevalece entre nós. Ora, se eles rejeitam a nossa tradição, nós, pelo mesmo critério, não somos obrigados a acatar a tradição deles. Deixe, portanto, que a Escritura inspirada sirva de árbitro e certamente será reconhecido como verdade o dogma daqueles que forem encontrados fiéis à palavra de Deus. E aqui, então, você nota um parâmetro para toda controvérsia que surge mais tarde nas igrejas que são realmente de origem apostólica, mas onde desvios podem se instalar. Como que você vai poder dizer isso? Porque, olha só, o pessoal é muito astuto. O pessoal vai e muda uma coisa na igreja sem base bíblica nenhuma. E eles introduzem um desvio. Passa-se um tempo e alguém chega e diz, mas a Bíblia diz tal coisa. Diz, não, mas a tradição nossa aqui é essa. Está acontecendo até hoje. Depois que a inovação vira antiga, aí eles apelam para, essa é a nossa tradição. Aqui sempre foi assim. A nossa igreja é desse jeito. Você tem que dizer, mas espera, e a Bíblia? Está de acordo com a Bíblia? Porque é exatamente isso que as pessoas fazem. Eles mudam a doutrina, mudam a prática, e depois que aquilo ali se consolida, eles apontam para a tradição, como se a tradição fosse um guia seguro. A tradição se corrompe porque as pessoas são falíveis. A Escritura que não se corrompe. Então, o que Gregório de Nissa diz é exatamente isso. E se você observar o que aconteceu no debate contra os arianos, o debate girou todo em torno da Escritura. Eles usaram o Evangelho de João, as cartas de João, as cartas de Paulo, e provaram com textos e mais textos e mais textos bíblicos do Novo Testamento que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e que a doutrina ariana não é correta, porque a Trindade está na Bíblia, não o termo, não é termo teológico assim, você não vai achar na Bíblia nem monoteísmo, nem soteriologia e nem trindade, que são termos teológicos, mas a Bíblia ensina monoteísmo, um só Deus, ensina a doutrina da salvação, soteriologia, ensina a trindade, ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus,
Deus é um só, é um Deus, 3 pessoas. Essa verdade está na Bíblia. Então, o termo teológico é a gente que cria, mas a verdade é o que está na Bíblia. Agora, olha só, naquele período o pessoal então entendeu, o que você usa para saber a verdade é sempre o quê? A Escritura, só a Escritura. É a única autoridade infalível. Qualquer outra coisa é sujeita à falha. Mas então, com isso eles fizeram um concílio da igreja no ano 325, usaram a Escritura e defenderam a Trindade, e aquilo prevaleceu. Veja só, 325 depois de Cristo prevaleceu a doutrina da Trindade, demonstrada habilmente pelas Escrituras. Só que teve gente que não concordou com aquilo. E eles conseguiram, com as pessoas que estavam no poder político, favor à doutrina ariana. E eles então fizeram outro concílio depois para reverter aquele concílio, o concílio de Nicéia. Agora, eu estou te contando uma coisa que parece que muita gente não sabe. Pelo menos aqui no Brasil, a gente parece que as pessoas não aprendem sobre isso, e isso faz falta. Olha só, no ano 335, 10 anos depois de Nicéia, um outro concílio foi feito em Tiro, que reverteu a decisão de Nicéia, condenou a doutrina da Trindade como heresia, e inclusive condenou Atanásio, o pai da igreja, que estava nessa altura sendo meio que o campeão da doutrina trinitariana, condenou esse homem como herege. Bem, 4 anos depois, um outro concílio aconteceu em Alexandria, que confirmou a Trindade. Mas, no ano 343, teve um concílio em Sardácia, que condenou a Trindade, que afirmou a Trindade, e um em Filipópolis, que condenou a Trindade. No mesmo ano, concílios. No ano 344, um concílio em Antioquia condenou a Trindade. Em 353, um concílio em Arles condenou a Trindade. Em 355, um concílio em Milão condenou a Trindade. Em 357, um concílio na cidade de Sírmio condenou a Trindade, elaborou até um credo antitrinitariano. Em 358, teve o terceiro concílio Sirmio, que também condenou a Trindade. Em 359, um concílio em Rímini e em Seleucia condenou o trinitarianismo, e parecia a essa altura que já era para a Trindade. Vocês notaram o que eu falei aqui? São uma série de concílios da igreja, onde os bispos da igreja, os líderes da igreja reúnem, e eles dizem realmente não dá porque ele está na Trindade. Os concílios são falíveis ou são infalíveis? Interessante. Jerônimo, nessa altura, observa sobre essa realidade e ele diz: o mundo todo estremeceu e atônito descobriu que havia se tornado ariano. O arianismo parecia que estava vencendo, mas a coisa mudou de novo. No ano 381, eles conseguiram fazer um outro concílio, e esse concílio em Constantinopla reafirmou a doutrina da Trindade e anulou aqueles outros concílios que eram antitrinitarianos. Agora, o que as pessoas muitas vezes não entendem sobre a história é que as pessoas naquela época não consideravam os concílios infalíveis. Eles não consideravam aquilo referência, eles consideravam aquilo, igual você tem uma assembleia aqui na igreja, o que nós vamos fazer? Aí vota uma coisa, vamos fazer assim, e depois alguém que não está contente com aquilo e pensa assim, eu não acho que aquilo foi uma boa decisão. Numa outra assembleia, vota de novo e muda, porque as assembleias da igreja não são a lei dos medos e persas que não se pode revogar. Pois então, assim eles tratavam os concílios. Eles nunca imaginavam que séculos mais tarde pessoas iriam dizer um concílio é uma coisa que nunca se pode mexer, porque eles sabiam demais do fato que, dependendo de quem estivesse ali e o momento, quem estivesse no poder político, as pessoas poderiam acabar indo para um lado ou para o outro. Então, quer dizer, isso aí era uma forma de guiar a igreja, sim, mas não uma forma infalível. E dessa maneira, você tem que entender, assim, a maneira em que as pessoas ali pensavam era que você tem que lutar para reverter concílios que estão errados. Então, você anula aqueles concílios errados, passa-se um tempo, as pessoas esquecem que aqueles concílios errados existiram e ficam na impressão que toda vez que a igreja reúne concílio, é as 1000 maravilhas.
dá tudo certinho, todo mundo fala a coisa certa, amém. Não é assim, gente. Nunca foi assim. Então, tomar concílios como referência, você vai ter que escolher qual concílio. Então, você vai ter que ter um conceito acima dos concílios para julgar os concílios, para dizer, esse concílio acertou, esse concílio errou. Qual que é o conceito? É a sua opinião, o seu palpite? Só se for a Escritura. Você vai ter que julgar tudo pela Escritura. É por isso que, conhecendo a história da igreja, Martinho Lutero afirmou, eu não posso ser persuadido nem por concílios, nem por essas determinações papais ou coisa desse tipo, porque a história mostra que eles se contradizem. A menos que eu seja persuadido pela Escritura e pela plena razão, eu não posso voltar atrás naquilo que eu estou vendo na Escritura. Então, a Escritura é a única regra, a única coisa que funciona nesse sentido. Bem, então, essa é uma realidade que nós devemos entender, que se aplica para sempre. Agora, eu falei sobre concílios, eu quero dar um pouquinho mais de história aqui para vocês entenderem. Passaram-se alguns séculos, e no século VIII, estava havendo uma inundação de imagens na igreja, coisa que era novidade. Muita gente estava trazendo imagens para dentro da igreja, estava começando a venerar imagens, coisa que nunca tinha sido prática cristã. Era uma coisa, um desenvolvimento bem recente naquela época. E muita gente estava dizendo, esse negócio está errado. E esse negócio está trazendo o juízo de Deus. Olha lá como que o Islã está massacrando e tomando terras dos cristãos. Mas também os cristãos viraram idólatras. Então, houve um concílio da igreja, em Iéria, que votou sobre essa questão e deliberou e disse, não podemos ter imagens, manda as igrejas tirar as imagens, manda o povo acabar com as imagens, tirar as imagens. E aí ficou isso, né? Porque um concílio fez isso. Não, passaram-se poucos anos, passaram-se coisa de meio século, e eles fizeram outro concílio, onde eles reverteram aquele concílio e diz, traz as imagens para dentro e pode venerar. Na verdade, tem que venerar o que eles acabaram falando. Mas como que eles revertem o concílio? De novo, porque eles pensam, concílio não é uma determinação infalível. E então, esse concílio, que é o segundo concílio de Nicéia, prevaleceu para estabelecer que imagens fossem usadas nas igrejas. Agora, deixa eu te contar o segredo aqui. À medida que o tempo vai passando, e passaram-se mais alguns séculos, eles pararam de contar para as pessoas que teve concílio indo para cá e concílio indo para lá. Eles falaram assim, os concílios da igreja são esses. E eles sempre falaram assim, tudo que o concílio fala está certinho. Aí se você diz, mas espera aí, eu fiquei sabendo que tem um outro concílio que falou tal coisa. Eles sempre dão um jeito de falar, ah, você descobriu isso? Puxa, não era para você descobrir, mas você descobriu. Então, deixa eu explicar. Você sabe por que aquele concílio que você está pensando não é válido? Aquele concílio de Iéria, que condenou as imagens, ele não é válido porque faltou isso nele. Aí eles acham alguma coisa para dizer, isso invalida o concílio. Para ser concílio válido, tem que ter esses elementos, e aqui faltou esse detalhezinho aqui, por isso que ele pode ser considerado nulo. E esses mesmos critérios que eles usam para anular os concílios que eles querem, e é totalmente arbitrário, tá? Os mesmos critérios, se você aplicar aqueles critérios a outros concílios que eles validam, aqueles concílios acabam caindo também, porque não era uma coisa assim que sempre tinha toda a mesma configuração, toda vez que eles faziam concílios, e eram concílios deficientes. A verdade é que os que prevaleceram na história foram aqueles que tiveram o favor da igreja posterior, os outros foram deletados. E a única maneira de você avaliar concílios para decidir quais estão certos é a Escritura, é a palavra de Deus. E é por isso que isso começou a ser descoberto. John Wycliffe, o pré-reformador inglês, ele disse, por exemplo, no século XIV, a Escritura é a regra de fé e a base de toda reforma na igreja. Devemos rejeitar toda doutrina ou mandamento que não se encontra na Bíblia. É um verdadeiro sola Escritura. O Zwinglio, na Suíça, ele teve um momento em 1522, onde ele recebeu um convite para ir falar num convento de freiras e explicar para essas freiras todas por que elas deveriam deixar de ser freiras e sair do convento e integrar a sociedade normalmente, casar-se e viver à luz da palavra de Deus. E ele então pregou ali, e a gente tem um trecho da sua pregação que eu quero ler para vocês. Olha só que interessante essa mensagem. Ele diz,
Para pôr fim às objeções, entendemos ser essa a verdade, que devemos estimar, acima de tudo, a palavra de Deus, e somente aquilo que vem do Espírito de Deus é a palavra de Deus. Devemos atribuir a ela, a Escritura, uma confiança que não podemos dar a nenhuma outra palavra, pois a palavra de Deus é certa e nunca falhará. Ela é clara e nunca nos deixará nas trevas. Ela mesma nos ensina a sua própria verdade, ela se levanta e irradia a salvação e graça na alma humana. Ela dá à alma conforto pleno em Deus. Essa é a visão correta da Escritura. Você não tem um profeta hoje que vai te orientar, você tem a Escritura. Agora, olha só, as pessoas querem sempre um caminho mais fácil. Eles não querem pegar a Bíblia, debruçar diante da Bíblia, clamar a Deus com o coração sincero e dizer: Senhor Deus, eu estou sujeito a não entender esse negócio aqui, ou o Senhor me orienta e me guia a verdade, ou eu vou meter os pés pelas mãos aqui, eu dependo do Senhor. As pessoas não querem fazer isso, não. As pessoas querem um profeta hoje, uma pessoa hoje que chega com autoridade e diz: você não precisa se preocupar, não. Segue a mim, não precisa seguir a Bíblia, não. Eu te falo, eu te levo pelo caminho certinho. Se não precisa seguir a Bíblia, não precisa entender a Bíblia, confia em mim. As pessoas acham mais fácil, mas não é isso que Deus deixou para nós. Então, é importante você entender que esse tipo de coisa tentou minar a reforma desde o início. Lá onde Lutero estava, surgiram alguns indivíduos chamados, entre aspas, profetas de Zwickau. Chegaram lá tentando se passar por profetas e falando aquilo que Deus fala por mim. E não eram profetas coisa nenhuma. Eles eram pessoas totalmente desvairadas. Eles chegaram lá fazendo previsões de que haveria uma invasão turca que varreria toda a Europa e seria o fim do mundo. E nada disso aconteceu. Eram falsos profetas. E, no entanto, o Lutero teve um embate com essas pessoas e disse: vocês não podem falar, vocês não são profetas confirmados por Deus. Deus não levantou vocês para orientar a igreja. Nós temos a Bíblia. E você sabe o que essas pessoas falavam? Esses caras diziam de Lutero assim: olha lá, Lutero, o negócio dele é só a Bíblia, ele rejeita a obra do Espírito Santo hoje. Palhaçada. Eles não eram instrumentos do Espírito Santo, eles eram os falsos profetas, os profetas de Araque, mas usavam isso para tentar se impor. Agora, olha só, isso acontece e muito ao longo da história da igreja. Pessoas que, no final das contas, quando elas acabam de falar, é assim: a Bíblia não importa tanto não, você tem que ter esse ministério te orienta, o magistério da igreja te orienta, você não precisa se preocupar de entender a Bíblia não, eles entendem, segue eles. E isso é o contrário, porque nós, como crentes, devemos desejar ardentemente o leite genuíno, a palavra de Deus, para que Ele nos dê crescimento. Nós devemos julgar todas as coisas pela Escritura, devemos ser como os bereanos, que olhamos a Bíblia para testar todo o ensino. E assim é o único modo que podemos evitar os desvios. Agora, o tema dessa mensagem é se nós precisamos de uma reforma hoje. Gente, se você entende o que aconteceu no período da Reforma Protestante, como tanta doutrina errada tinha entrado, que não tinha coisa bíblica, e as pessoas aplicaram a Bíblia e disseram: o que a gente não conseguia achar aqui na Bíblia, a gente está descartando, jogando fora. É somente a Escritura que vai realmente nos guiar. Isso está precisando ser feito hoje naquilo que chamamos de igreja evangélica, porque o termo evangélico, lá atrás, era para dizer uma igreja onde pregava o evangelho, a justificação pela fé somente, a verdade que Cristo é o Salvador, Ele é todo suficiente, você não confia em você, você confia nele. Mas olha, esse nome, gente que pegou esse nome e não manteve a doutrina, está sendo chamado hoje de evangélico, muita gente que não poderia ser chamado de evangélico no sentido histórico da palavra. É difícil até de você reverter isso agora, né? Porque a grande mídia chama tudo de evangélico. Então, assim, meio que o termo já está associado a coisas que não são realmente bíblicas. O que você não pode fazer é chegar a dizer assim: é importante que você esteja numa igreja evangélica. Desde que seja evangélica, está seguro. Que nada. Você tem que estar numa igreja bíblica, uma igreja que aplica a Bíblia. E se você fizer isso, você vai perceber que tem muito desvio nas igrejas.
muito ritual que não deveria ser feito na igreja, muitas coisas que não condiz com o que é um culto bíblico, estilos de liderança, estilos de estrutura hierárquica de igreja, que vira, na verdade, modelos de dominação, alguém que está no topo e quer até mesmo a arrecadação de muitas franquias para que os seus sonhos se realizem através disso. Isso não é igreja bíblica. Olha o modelo bíblico. Igreja bíblica é a igreja local, tem ali a sua autonomia, ela elege os seus próprios presbíteros, seus próprios diáconos. Ali é feita a decisão em relação à disciplina da igreja. Paulo, que era um apóstolo, não disse para as pessoas lá de Corinto, não precisa fazer assembleia nenhuma não, eu já falei porque o cara está fora da igreja, ele está excomungado. Paulo diz, vocês reúnem a igreja e vocês entregam ele a Satanás. É necessário que as pessoas entendam que o modelo bíblico está sendo violado, mas não por gente sincera, gente bem intencionada, gente que muitas vezes está, na verdade, procurando glória para si mesmo. Então, se nós vamos olhar o que a Bíblia diz, é muito interessante que existe aquele Diótrefes, de que o apóstolo João fala em 3 João, sabe aquele homem que gosta de exercer a primazia? Então, ele queria ter o controle da igreja, e ele queria as coisas do jeito dele, mas ele não era uma pessoa selecionada por Deus e autorizada assim. Cuidado que surge gente assim nas igrejas, pessoas que são como os fariseus, que procuram o primeiro lugar nas sinagogas e nos banquetes, que gostam de ser chamado mestre pelos homens. E Jesus diz, cuidado, hein, porque um só, que na verdade é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, é necessário que nós entendamos que o que a Bíblia nos dá não é aquela facilidade de você dizer, eu não vou ter que pensar, eu não vou ter que estudar as Escrituras, eu vou seguir esse homem aqui porque eu confio nele. Se eu estiver errado, quem vai dar contas é ele, não eu. Não existe isso não. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Agora entenda, se você segue um Diótrefes, se você segue um indivíduo que está deturpando a Escritura, não está sendo fiel à Bíblia, você está colaborando com o erro. Você sabe que a Bíblia diz que se alguém vem a vocês e não traz esta doutrina, a doutrina apostólica, não é nem para você saudar essa pessoa, nem dar boas-vindas, porque você se torna cúmplice dos seus pecados? Como que você vai saber? Você vai ter que conhecer a Bíblia. É por isso que é tão importante uma igreja como essa, onde a Bíblia está realmente sendo ensinada. Que você pode ouvir a palavra de Deus e conferir. E a liderança aqui, eu sei disso, eu sei que isso é verdade, a liderança aqui encoraja você a conferir se está realmente no texto e se o que está sendo ensinado aqui é o que realmente a Bíblia diz. Porque a Bíblia é patente, ela é clara, você consegue ver. Olha na Bíblia, você consegue perceber se o sentido do texto é aquele. Porque se não for, você pode ter certeza. E você sinceramente buscando a Deus, clamando a Deus, não me deixa ser enganado, o Espírito Santo vai te livrar do falso profeta. O falso profeta diz, não preciso de examinar, confia em mim. O verdadeiro servo de Deus diz, abra a Escritura, acompanhe na Escritura, leia a Bíblia em casa, estude para verificar e testar todas as coisas à luz da palavra de Deus. É isso que é uma igreja sincera e nós precisamos colaborar com esse tipo de ministério para que as coisas de Deus realmente sejam feitas da maneira que a Bíblia prescreve. Senão, irmãos, a gente faz um clube qualquer aí, chamamos de igreja, servimos ao clube, prejudicamos as almas das pessoas, partimos desse mundo para o outro lado e descobrimos que nós estávamos apoiando uma coisa que Deus não considera igreja. Nós temos que ser fiéis à Escritura. O que nós temos, que é certo, é a palavra de Deus e é a palavra de Deus somente. Tem muita coisa que é útil, mas você tem que testar tudo pela palavra de Deus e ser fiel a ela. Que Deus nos dê esse espírito e essa fidelidade. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, essa igreja aqui está comemorando aniversário e aqui estamos também comemorando aniversário da Reforma Protestante, ó Deus. O Senhor sabe o quanto tem sido uma prioridade aqui nesse meio, que a Tua palavra seja exaltada e que a voz do Senhor seja ouvida e não a voz de homens, não a tradição humana, não mandamentos de homens ou qualquer coisa do tipo. E o Senhor sabe, ó Deus, que esse objetivo é um objetivo correto e com a bênção do Senhor ele pode ser alcançado. Por isso, ó Deus, coloque aqui, ó Deus, a mão do Senhor para orientar cada indivíduo, pessoas aqui que estão ensinando, pessoas que estão aprendendo,
pessoas que estão chegando, pessoas que já fazem parte, que todos possam estar orientados pela Tua palavra e amar e apegar-se à Tua palavra, sabendo que ela é fiel, e que possam ter certeza de que estão seguindo a verdade, não porque o líder fala que eles estão, mas porque a Bíblia confirma aquilo que eles creem. Abençoe essa igreja, ó Deus. Conceda que ela seja cada dia mais forte, cada dia mais impacte essa cidade, e que ela seja usada para a Tua glória, para a Tua honra, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.